Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar a nossa meditação de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a devoção que é proposta pela Igreja para o mês de agosto. Então é com bastante alegria que a gente vai passar esse tempo de meditação e de conhecimento a respeito da nossa Mãe Maria Santíssima. E mesmo falando dela, muito falando dela, ainda é pouco falar dela, né? Então, iniciando com nossa oração à Santíssima Trindade, onipotência do Pai, vinde socorro a minha fraqueza, tirai-me do abismo das minhas misérias. Sabedoria do Filho, dirigir todos os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas palavras. Amor do Espírito Santo, seja o princípio de todas as operações de minha alma, para que sejam em tudo conformes à vossa vontade. Amém. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, começando hoje o mês de agosto, e nada mais justo, então, do que falarmos sobre essa devoção do Coração Imaculado de Maria, que é a, a devoção propícia, né, deste mês. Esse mês de agosto é um mês bastante especial, porque ele tem, no dia, o mês inteiro a gente vai fazer a devoção do Imaculado Coração de Maria, né, e no dia 15 de agosto, temos uma festa, que é a festa de preceito, né? Lembram qual que é a festa? A Assunção de Nossa Senhora. Perfeitamente. A Assunção de Nossa Senhora, que inclusive ela é uma festa, digamos assim, obrigatória, né? Porque é um daqueles dias que se acrescentam, além dos domingos, né, os dias de preceito. Então, a Assunção de Nossa Senhora é um dia que a Igreja define como uma missa, digamos assim, entre parênteses, entre aspas, obrigatória, porque, na verdade, a gente não se obriga a fazer essas coisas, a gente precisa disso, né? Nós precisamos dessa, dessa solenidade, né? Das missas, isso é uma necessidade nossa. Então, a devoção Imaculada do Coração de Maria é proposta no mês de agosto, e o dia 22 é o dia que a Igreja definiu como a data, né, o Papa Pio XII definiu como a data da festa do Coração Imaculado de Maria. Então, nós vamos, então, hoje falar sobre isso, né, falar sobre como é que surgiu, né, qual a importância disso, né, e é bastante proveitoso para nós, né, falarmos desta devoção, tá? Bom, tem um telefone tocando aí. Um segundo aqui. Aqui. Bom, vamos lá. Então, a devoção ao Coração Imaculado de Maria, ela, na verdade, ela vem somar, né, com o Sagrado Coração de Jesus. Não se pode distinguir um do outro, né? Porque, na verdade, o Coração Imaculado de Maria, ele está intrinsecamente ligado ao coração de Jesus, né? Isso é uma coisa bastante óbvia para a gente, né? É isso? Então, só para relembrar, né? O que é uma devoção, né? A devoção nada mais é do que atos de amor, né? Então, quando se é devoto a alguma coisa, né, a pessoa, ela devota a alguma coisa, está se disciplinando, está se entregando, né, para aquela coisa.
Tá? Então, quando a gente faz uma devoção católica, a gente está, na verdade, tendo atos de religião, atos de amor a Deus. Então, no final, o princípio básico, a finalidade básica, né, é aumentar o amor a Deus. E óbvio, né, quando você é um devoto de Nossa Senhora, né, você está se entregando a ela para que ela te entregue a Deus, né? É sempre assim. Nossa Senhora, ela nos resgata para levar o seu filho, né? Então, e quando a gente fala de coração, né? O coração, na verdade, não é somente o órgão físico, né? Aquela bomba que nós temos no nosso corpo para bombear o sangue para todo o restante do corpo, né? Ele é toda a pessoa, tá? Então, falando em termos de religião, né? Quando se fala de coração, a gente está falando de inteligência, vontade, amor, as virtudes, pensamentos, os sentimentos também e os desejos. Ou seja, é algo muito mais complexo, tá? Então, quando se fala em coração, quer dizer isso. Então, conhecer o Imaculado Coração de Maria é fundamental para nós, porque nós vamos nos aprofundar, né, num coração que foi todo entregue a Deus, que foi completamente, que foi, vamos dizer assim, preenchido de Deus completamente, né? Todas as graças estão em Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, né? Assim o anjo Gabriel revelou para ela, né? Então, a gente vai procurar conhecer um pouco mais a respeito dessa devoção, porque ela é, como eu falei, fundamental para nós, né? Ela sempre existiu, né? Mas nos últimos tempos, né, tem tido um crescimento maior, especialmente, né, após o evento de Nossa Senhora em Fátima. E aí, a partir desse evento que se torna muito mais conhecido. Nós sabemos disso porque Nossa Senhora revela isso para a irmã Lúcia, né, para os pastorinhos e depois para a irmã Lúcia, de uma forma muito mais explícita, né? Então, nós vamos conhecer por que a gente precisa, né, ter essa devoção dentro no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, e porque isso vai, né, favorecer a gente a ter uma vontade mais unida à vontade de Deus, né? Um amor maior, não ardente, amor mais ardente por Deus e também, obviamente, pelos nossos irmãos, o próximo, né? Então, conhecer o coração de Maria, conhecer suas virtudes, pensamentos, sentimentos, venerar o coração de Maria, né, é honrar toda a santidade, né, da nossa mãe, né? São João Eudes, que foi um dos precursores aí do século XVII, dessa devoção, né? Ele diz que o coração de Maria é a obra-prima de Deus. Realmente, Deus, tem um santo que dizia, podia ter feito um mundo maior, mas não poderia ter feito uma criatura mais perfeita do que Maria. Ela é a obra-prima de Deus, tá? Então, depois da humanidade de Jesus Cristo, né, nenhuma outra criatura recebeu tantas graças como Maria, né? O próprio anjo revela isso, né? O coração dela foi preparado desde os primórdios, lá desde a eternidade, né? Então, vamos lembrar aqui aquela oração do Veni Creator Spiritus, né? Será que você se lembra aí dessa oração? Venha o Criador Espírito. Como é que é a primeira estrofe? Venha o Criador Espírito, as almas dos filhos vivos. O que mais?
Os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu Isso. Paráclito és chamado, Só a dom do primeira. Pai celestial. Vamos parar só na primeira, Cecília, porque a primeira por que que eu estou dizendo isso? Porque os corações que criastes enche de graça infinita. Então, veja, o Espírito Santo, né, ele cria os corações, né? Cria, ele aqui está nessa oração, é claro que é toda a Santíssima Trindade participa disso, mas a Santíssima, ou melhor, o Espírito Santo cria os corações, enche de graça infinita. Quem foi a pessoa que mais recebeu graça nesta vida? Nossa Senhora, né? Então, se cumpre Nossa Senhora exatamente o que diz a oração do Veni Create Spiritus. E nós não temos toda essa, né, essa graça que Maria teve. Então, Maria, ela é o exemplo claro dessa oração, é o modelo dessa oração, né? Então, o Imaculado Coração, o que quer dizer? Imaculado Coração quer dizer o coração mais semelhante ao de Jesus, mais puro, sem mancha. A gente sabe, Maria, ela foi concebida sem o pecado original, né? Por mérito de Jesus, claro, né? Está na bula do Papa Pio IX. Então, ela é o modelo mais perfeito do coração humano, tá? Na verdade, se a gente pensar direitinho, ó, Maria, ela foi, ela é a matéria, né? Ou seja, Jesus pegou, recebeu de Maria o sangue, né? O preço do sangue dele foi uma transformação, né? Do Espírito Santo, né? Pega o sangue de Maria e gera o sangue, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. O coração também. É óbvio que para você ter uma natureza humana tão pura como Jesus teve, tinha que partir de alguma coisa que também é puro, né? De um vaso puro, um vaso sem nenhuma mancha, que é exatamente Maria. Então Maria, ela ela é corredentora, né? Nesse sentido, a gente vê que ela é corredentora porque ela tem, né, ela é assim, a matéria que o Deus usou para que ele, assim, concebesse Nosso Senhor dentro do seu ventre, né? Então, é um erro, né, dos hereges, principalmente dos protestantes, que não enxergam isso, não conseguem ver algo tão óbvio, né? Deus não viria no ventre de uma pessoa impura, isso aí é uma coisa tão absurda, né? Infelizmente, eles não têm essa consciência, assim, né? Bom, então, como é que surgiu, né, essa devoção, né, ao coração imaculado de Maria? Isso, como eu disse, é bastante antigo. Se a gente olhar lá no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 2, a gente vai encontrar que Lucas ele fala sobre isso de uma forma muito explícita, né? No capítulo 2, se vocês tiverem a Bíblia e quiser dar uma olhada, né? Mas eu posso pegar aqui, fica mais fácil. Aqui diz assim, ó, capítulo 2 de Lucas, né? Aqui logo no começo, né? Você tem ali quando Lucas fala sobre o nascimento de Nosso Senhor, né? Então, eu vou ler aqui só para vocês terem uma ideia. Ele fala do versículo 2,19. Antes do versículo 2,19, só para dar o contexto, eu vou ler aqui o que está dizendo aqui, alguns versículos anteriores, né? Diz assim, ó, José foi também da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era a casa da família de Davi. Então ele se desloca, né, de Nazaré para Belém, para que Jesus iria nascer em Belém, né, como está escrito até nas Sagradas Escrituras, né, nas profecias. Ele foi para fazer o censo, né, que foi uma definição, foi uma obrigação, né, do imperador romano da época, né?
E aí, quando eles vão para o estábulo, né, que não acharam nenhuma, nenhum local para poder se hospedar, né, ele vai nascer, então, aquela área rural, né, e ali no meio dos animais, né, e ali uns pastores que ali velavam. Então, dizia assim, ó, naquela região havia uns pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. Apareceu um anjo do Senhor. Então, um anjo aparece para os pastores e diz assim, ó, a glória do Senhor envolveu com sua luz e tiveram um grande temor. Então, eles ficaram meio assustados, né? Então, porém, o anjo disse, não temais, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis que vos servirá de sinal, encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de ministros celestes, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus no mais alto dos céus e a paz na terra aos homens, objeto da boa vontade de Deus. Então os anjos revelam para os pastores e eles vão lá, né, vão lá encontrar Jesus que acaba de nascer. Depois que os anjos se retiraram, os pastores diziam entre si, vamos até Belém e vejamos o que é que lá sucedeu e o que é que o Senhor nos manifestou. Então eles foram apressados, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, como os anjos tinham falado, né? Vendo isto, conheceram o que lhes tinha sido dito acerca deste menino. Então eles falaram para Maria, né, aqueles que ele ouviu dos anjos. E todos que ouviram se admiraram das coisas que lhes diziam os pastores. Aí vem, ó, Maria conservava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Tá? Então, esse é o versículo 2,19. No versículo 2,51 é quando Nossa Senhora, quando tem a perda, né? Ele já está com 12 anos e tem a perda, né? E ele fica no templo, mas José retornam e eles depois, quando percebem que Jesus não estava com eles, retornam para Jerusalém para procurá-lo. Tá? E aí, Maria e José encontram ele no templo, entre os doutores, e estava lá fazendo perguntas e respondendo os fariseus lá, né, os doutores da lei. E ela então diz para ele assim, ó, filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheio de aflição. Então, imagina a aflição, né, da mãe perder o filho procurando aí por 3 dias. Quem já teve essa experiência sabe o que é. E ainda mais ela que sabia que ele era o filho de Deus, né? Que é o próprio Deus. Né? Ele disse, Jesus respondeu para eles, para que me buscáveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Então vê Jesus respondendo que tinha que cuidar das coisas do Pai. Pô, mas tinha 12 anos, já tinha essa consciência de que o Pai era Deus, né? E não José, né? Aí o José e Maria dizem assim, eles, porém, não entenderam o que ele disse. E aí diz assim, ó, sua mãe conservava todas as coisas no seu coração. Então aqui está claríssimo o que Lucas, né, fala sobre esse o Imaculado Coração, ou seja, Maria que já tem, né, a sua meditação, né, no seu coração ali, tentando entender os mistérios de Deus. Mas a gente tem também diversos outros santos, como Santo Agostinho, Santo Jerônimo, também falam sobre, percebem, né, que Maria é uma alma inteiramente assimilada a Nosso Senhor. Santo Anselmo, São Boaventura, Santo Alberto Magno, Santa Madalena de Paz, Santa Matilde, tem tantos outros santos. Aqui no Brasil, por exemplo, São José de Anchieta, ele escreve um poema da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, né? E louva um coração tão configurado do Filho, pede auxílio para que o seu imite o da sua Santíssima Mãe, tá? Então, assim, ao longo do tempo, sempre houve
os santos sempre foram, assim, de uma forma talvez não tão explícita, né? Devotos ao coração de Maria. Mas isso ficou mais, vamos dizer assim, explícito com o São João Eudes. Ele escreve, ele em 1600, no século XVII, ele escreve um livro, O Admirável Coração de Maria. Na verdade, ele já tinha devoção ao Sagrado Coração e, obviamente, ao Sagrado Coração de Maria também. E ele escreve um livro, né, o Admirável Coração de Maria, que vale a pena a gente ter esse livro, ler esse livro, porque realmente é muito interessante. Tem aqui uma teologia muito, muito forte aqui dessa questão, né, do Sagrado Coração, né, do Imaculado Coração de Maria, tá? Então, é bastante, bastante importante que a gente possa fazer, né, essa leitura. São João Eudes, ele nasceu no início do século XVII, 1601, né? E morreu em 1680. Ele foi um padre missionário, né? Nasceu na França, tá? E ele fundou uma congregação, né? Chamada Congregação de Jesus e Maria. E ali ele promove o culto do Sagrado Coração, né? De Jesus, né? E ele era, obviamente, um grande devoto de Nossa Senhora. Tá? E ele foi beatificado por São Pio X e canonizado por Pio XI, né? Pio XI. Então, nesse livro, ele fala de muitas coisas interessantes de Maria, né? O recolhimento de interior de Maria, né? Aquela coisa que eu falei, conservar todas essas coisas no coração. Então, o recolhimento interior de Maria. Ele fala da contemplação permanente, da perfeita união que ela tinha com Deus, né? Então, assim, venerar o coração de Maria não é simplesmente deter-se nela em si, né? Mas é uma união, né, bem íntima a Jesus. Porque, na verdade, os dois corações são inseparáveis, né? Como eu tinha falado agora há pouco. Né? Quem tem a medalha de Nossa Senhora da Graça, a medalha milagrosa? Ó, dá uma olhada na medalha, o que está lá, né, numa das faces da medalha? Não tem os dois corações? Quem usa essa medalha daqui de vocês? Hã? Se vocês perceberem lá na medalha, vocês vão encontrar que temos lá os dois corações, não temos? Então, essa devoção à Nossa Senhora, do Imaculado Coração, é intrinsecamente ligado com o coração de Jesus. Isso fica bem claro aí nos escritos de São João Eudes, né? Santa Marlene Maria Lacoque, tá? Em Catherine Laboé, tá? É bem claro isso. Então, São João Eudes, então, em 1643, já mencionava a devoção ao coração de Maria. A festa, ela foi instituída, a festa do Imaculado Coração, ela foi instituída em 1805 pelo Papa Pio VII. Na verdade, vamos dizer assim, essa devoção, ela era mais, digamos assim, individualizada, não era geral ainda, porque só quem fez isso foi Pio XII, tá? Então, o que diz lá é, na, no, no missal, né, no dia 22, né? O missal diz assim, ó, sobre essa festa do coração imaculado. Apesar de ela ser antiga, né, essa devoção do Imaculado Coração,
São João já pregava, como eu falei, mas no século XIX, o Papa Pio VII e Pio IX concederam às várias igrejas particulares uma festa do Coração Puríssimo de Maria. E ela fixada inicialmente foi no domingo depois da Assunção, ou seja, a Assunção, no caso aqui desse ano, seria, né, dia 15, seria um sábado, então logo no 16 seria essa festa do Coração Puríssimo. Mas isso houve depois uma alteração, né? O Papa Pio XII, ele transferiu, né? Depois, mas domingo depois da Assunção, depois foi um sábado seguinte, ou seja, na oitava da Assunção de Maria. E o Papa Pio XII é quem fez essa definição, né, da transferência para o dia 22 de agosto. Tá? E qual que era a intenção, então, do Papa, né, quando ele definiu essa, essa festa? Né? Então, ele estendeu para toda a igreja, isso foi em 1944, né, como eu falei, e ele tinha como objetivo, né, a paz dos povos, a liberdade da igreja, a conversão dos pecadores, o amor da pureza e a prática da virtude. Isso é o que ele escreveu, né, no decreto chamado Cultos Litúrgicos, aqui nessa próxima página aqui, ó. Então, a principal intenção do Papa Pio XII, né, foi essa necessidade da igreja, a paz para os povos, a liberdade da igreja, a conversão dos pecadores, o amor da pureza e a prática da virtude. Então, neste mês de agosto, no dia 22, né, terá, então, a festa do Imaculado Coração de Maria. Né? Anualmente vai sempre no dia 22 de agosto. Se isso cair no dia domingo, né, é óbvio que a missa de domingo, que prevalece é a missa de Nosso Senhor, né? Então, seria talvez colocado numa data seguinte, no dia seguinte, mas não sendo dia domingo, 22 de agosto, não sei que dia cai, deixa eu ver qual é a data do mês de agosto. Que dia que cai? 22. 15 sábado, é outro sábado, então vai cair no dia de sábado, né? 27, 22. Muito bom, né? Bom, agora, particularmente depois da aparição de Fátima, essa devoção ela foi muito mais divulgada, foi mais conhecida, né? Isso por quê? Porque Nossa Senhora ela aparece para os pastorinhos, né? E faz fala com os pastorinhos, relata para os pastorinhos a importância dessa devoção do Imaculado do Coração. Tem até uma frase que ela deixa muito forte, né? Na verdade, mais de uma frase, mas que eu vou comentar aqui. Ela diz, né, que o Imaculado Coração dela vai triunfar no final, né? Mas essa aparição de Fátima, ela é muito importante. Ela é tão importante que alguns autores chegam a dizer que ela tem uma importância, assim, uma comparação, assim como Santa Margarida Maria Alacoque, né, ela foi quem divulgou, né, a devoção ao Sagrado Coração, né, ou seja, a apóstola do Sagrado Coração. O evento de Fátima para o Coração Imaculado, ele é semelhante, tá? Então tem essa grande importância essa aparição em Fátima, certo? Então é bom a gente conhecer mais em detalhe essa aparição de Fátima, porque ele diz muito para a gente, né? Bastante. Bom,
lembrando, né, que Fátima, né, ocorreu, né, em 1917, né? 17. Então, ela aparece 6 vezes, todo dia 13, desde março até outubro, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, não, até agosto, né? São 6 vezes. Não, peraí. Ela aparece, desculpa, ela aparece desde maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. De maio a outubro, todo dia 13, como ela revelou para os pastorinhos, né? Mas eu quero lembrar o seguinte, que no dia 12 de março, ou seja, 2 meses antes, a Rússia, ela entrava, né, num processo revolucionário muito violento, né? De março até novembro, né, a Rússia começou aquele processo, ou seja, deflagrou aquele processo mais violento para derrubar, né, a Rússia tradicional, né, o Império, e causar todo esse problema que a gente vê até hoje, né? O comunismo perverso, né, se estabeleceu nesta data. E foi exatamente aí que Nossa Senhora aparece para nos alertar sobre o risco, né, desse problema gravíssimo da Rússia. Tá? Então, em 12 de março, né, a Rússia começou esse processo, acabou lá em 12 de novembro, ou seja, 8, quase 10 meses, né? Então, lembra que também, antes de Nossa Senhora aparecer para os pastorinhos, né? O anjo de Portugal aparece a eles, né? Um ano antes, né? E ele aparece e prepara as crianças para receber esta divulgação. Então, eu acho que é bastante importante que a gente pudesse trazer um dia, a gente mostrar um pouco mais em detalhe como foi essa aparição de Fátima, né? Existem diversos livros aí sobre isso, tá? Para a gente poder entender melhor, né, como que esse processo se deflagrou, né? Então, o que era importante é que, quando a Rússia começa esse processo de evolução, Nossa Senhora aparece para os pacientes para nos alertar, né, do que a Rússia estava trazendo para o mundo inteiro. Tá? Então, ela diz que a Rússia iria espalhar os erros, né, os erros em todo o mundo. E qual a importância, então, dessa aparição de Nossa Senhora, né? A devoção ao Imaculado Coração é quem iria salvar a Rússia e, por consequência, todo o mundo. Então, um dos pedidos que ela faz, né, que ela fala para a irmã Lúcia, é que o Papa deveria consagrar a Rússia ao Imaculado Coração. O Papa, ele consagrou o mundo inteiro, mas não foi assim que ela pediu, né? Então, veja, Nossa Senhora, então, como uma mãe, né, que é bastante cuidadosa, mostrou para a gente qual era a chave, qual era a solução. Infelizmente, a gente não teve não obedeceu, né? Nossa Senhora, nesse sentido, porque a devoção ao Imaculado Coração é fundamental para nos salvar desta revolução do comunismo. Tá? Então, lembrando, ó, que no dia 13 de maio, né, Nossa Senhora começou a aparecer, na sua primeira aparição, né, a gente sabe, na padaria, né, e a cada 13 de cada mês até outubro, ela veio revelar várias coisas para os pastorinhos, mas ela foi mais eloquente com a irmã Lúcia, que a irmã Lúcia ela ainda ficou, os dois menores, eles morreram logo cedo, né? Jacinta e Francisco. Mas irmã Lúcia não, continuou porque Nossa Senhora ia usá-la, né, para poder divulgar várias coisas, e entre elas a devoção aos 5 primeiros sábados, que a gente vai falar um pouco mais à frente aqui, né? Então,
Uma das intenções, então, de Deus, na providência divina, era fazer a gente entender o problema da Revolução Comunista, né, e buscar um remédio que é a, a devoção ao Imaculado Coração, tá? Então, se o Papa tivesse feito a consagração como ela pediu, iria ter paz, né, no mundo, pelo menos por um tempo. Infelizmente, isso não foi feito, a gente vive aí nesse processo de degradação moral, né, no mundo inteiro, com a Rússia espalhando todo o mal, né, em todo o mundo. Né? Não só, por exemplo, a teologia de libertação, ela foi criada por um russo, pelo Gorbachev, não, pelo anterior dele, né? Ele quem criou, e aí depois ele espalha isso para a América Latina, e o Brasil é um dos países que mais sofre com esse processo de teologia de libertação, ou seja, é uma teologia, entre aspas, né, voltada para o comunismo, né? Certo? Então veja o que ela diz, ó, para impedir, para impedir essa guerra, né, essa nova guerra, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados, né? Aí diz, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Algumas das coisas que ela revela para a irmã Lúcia, tá? Então, ela, como eu falei, ela aparece 6 vezes, né? Ela aparece 6 vezes, e na segunda e na terceira aparição, ela fala o seguinte, ó, ele quem? Deus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, ela deixa isso muito claro, né? Na segunda aparição e na terceira também. Né? Na terceira, o que acontece? Né? Em junho, né? A primeira foi em maio, a segunda foi em junho, a terceira não, a segunda em abril, a terceira em junho. Ela mostra a visão do inferno para as crianças veem aquela visão horrível do inferno, as pessoas queimando, né? Aquele processo bastante tenebroso. Inclusive, eles ficaram tão em pânico que, se não houvesse a graça de Deus, eles teriam morrido depois de ter visto aquilo, né? Ela faz isso por quê? Para mostrar para eles o quanto, né, tem de consequência nefasta, né, essa questão, né, da perdição das almas. Né? Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. E, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, isso é o que ela diz na terceira aparição. Tá? Então, na sequência, né? Como é que a gente então pode fazer essa devoção, né? Como praticar a devoção ao Imaculado Coração? A gente tem várias maneiras de fazer isso, né? Na verdade, deve usar todos os meios possíveis. Uma delas, em todo esse mês de agosto, a gente deve rezar a ladainha do Imaculado Coração de Maria, né? Rezaremos essa ladainha no final, né, desse nosso tempo aqui. Né? A gente pode fazer meditações sobre o Imaculado Coração lendo alguns livros. Eu falei, por exemplo, o livro do Admirável Coração de Maria, o Imaculado Coração à Luz de Fátima, que é um livro também muito bom, né, e explica, né, de forma assim, bem interessante qual a importância de Fátima para o Imaculado Coração. Tá? Uma prática importantíssima é a prática dos 5 primeiros sábados. Ou seja, no primeiro sábado de cada mês, durante 5 meses seguidos, né, fazer uma prática, essa devoção, né, dos 5 primeiros sábados. Eu vou explicar melhor como é que isso funciona.
E a pergunta que a gente falou hoje, mais no começo, por que os 5 primeiros? Então, o padre até hoje na missa, hoje como é o primeiro sábado, né? A gente foi na missa lá do mosteiro, e o padre Lourenço, ele relembrou por que os 5, né? Porque são 5 ofensas, né? Mais graves que Nossa Senhora sofre, né? Que é o seu Imaculada Conceição, né? Então, ofensas contra a Imaculada Conceição, ofensa contra a virgindade perpétua, né? Ofensa contra a mãe, Maria ser a mãe de Deus, tá? Ofensas contra as imagens de Maria, né? E ofensas com aqueles que inculcam na mentalidade das crianças, né? A, uma, assim, um ódio à Nossa Senhora, né? Um ódio à religião à Nossa Senhora. Então, são esses 5 pecados que a gente deve reparar, né? Quando fazemos essa prática. E tem também vários devocionários que a gente pode também utilizar, né? Eu até tenho um que eu peguei aqui, né, no meu arquivo, depois eu até posso passar para vocês, para que vocês possam também, se quiser utilizar, né? Também uma maneira, uma ajuda também, que a gente pode fazer. Bom, a devoção, como é que então é a devoção dos 5 primeiros sábados, né? Os primeiros 5 sábados, né? Então, Nossa Senhora falou lá na terceira aparição, né? Que ela mostrou o inferno e falou sobre guerras, perseguições e que poderia acontecer, né, caso não houvesse essa prática, vamos dizer assim, né? Então, depois, ela aparece depois para Irmã Lúcia e explica melhor como seria essa devoção, né? Ela pede a consagração da Rússia e pede a comunhão reparadora, certo? Isso aconteceu lá já em 1925, ou seja, quantos anos? 7 anos depois, né? 8 anos depois. Irmã Lúcia já estava no mosteiro, na congregação de Dorotéias, na Espanha. E ela aí aparece para ela, explica, né? Ela tem, na verdade, várias aparições. E o próprio Menino Jesus também aparece para ela, né? Para a irmã Lúcia. Então, como é que é feita essa devoção dos 5 primeiros sábados, né? Tá? Aqui foi uma das coisas que ela fala para a irmã Lúcia. Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o texto e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. Então, olha que promessa fantástica, né? Assistência do Nosso Senhor na hora da morte. E todas as graças necessárias. O viático, né? A confissão, a unção de enfermos, né? Tudo que for necessário para a salvação das almas. Então, em detalhes, então, como é que é feita essas situações, essas 4 condições aí, né? A comunhão, né? Como é que é feita a comunhão reparadora, né? Na comunhão reparadora, a gente deve primeiro, né, com relação à confissão. A confissão que a gente deve fazer, ela deve ter como intenção reparar, ser uma confissão de reparação ao coração imaculado de Maria. E essa confissão ela pode ser feita 15 dias antes ou 15 dias depois deste primeiro sábado. Então, a gente teria aí 15 dias antes do dia de hoje, ou 15 dias até o dia 15 desse mês, né? É, para cumprir essa
essa regrinha aí, né, que Nossa Senhora colocou, né, vale a confissão. Tá? É claro que a pessoa, se mesmo que não esteja, se não tiver em estado de graça, né, não deve nem fazer a confissão, obviamente, né? Então, a primeira coisa é estar em estado de graça. E, assim, não é preciso a gente dizer, né, mas a gente só precisa ter intenção daquela confissão, que é uma confissão de reparação, né? É uma do coração. Então, a confissão, ela pode ser feita fora do dia do sábado, né? Fora do dia do primeiro sábado, né? Antes ou depois. Mas a comunhão, né? Que é uma outra necessidade, ela deve ser feita no dia de sábado ou se você só pedir para o sacerdote, ele pode até aceitar que a comunhão domingo, ou seja, 24 horas depois, né, no sábado, possa ser feita. Então, por exemplo, caso a gente não tenha condição de ir fazer a comunhão hoje, no dia do primeiro sábado, a gente pode pedir ao sacerdote que ele dá a permissão de aceitar, né, essa comunhão como do primeiro sábado, tá? Isso é uma coisa que o padre ele pode ter dar essa permissão, tá? E aí é importante que quando você faz a comunhão, você obviamente faz aquela uma oração, né? Dizendo, por exemplo, Divino Coração de Jesus, eu vos ofereço pelo coração imaculado de Maria esta hóstia em expiação e reparação de todas as ofensas com que a humanidade não cessa de vos ultrajar, né? Essa simples oração já é, já cumpre, né? Essa necessidade da comunhão reparadora. E além disso, né? Ela também diz, ó, rezar o terço, tá? O terço pode ser o terço, pode ser o rosário, né? Também em espírito de reparação, então, sempre olhando isso, né? Sempre com essa intenção de reparar, né? As ofensas do Imaculado Coração. E a recitação do texto pode ser antes, depois ou no decor da meditação. Como é que é feita a meditação, né? Você, por exemplo, se imagina, vamos rezar aqui o texto hoje sábado, o texto glorioso, né? Mistérios gloriosos. Então, primeiro mistério, né? A ressurreição do Nosso Senhor. Então, você se imagina naquela cena, né? De manhã cedo, lá, no raio da aurora lá, você está lá vendo Santa Madalena, né, que vai procurar, vai lá no túmulo, né, e aí vê a porta, né, a pedra removida, e toma aquele susto, não vê, né, o corpo do Nosso Senhor, então ela fica preocupada. Então, assim, medita essa situação, medita essa passagem, e tenta buscar ali algum ensinamento, né, alguma graça, um fruto, né, dessa meditação. Então, você faz isso, pode ser um mistério só, pode ser todos os mistérios do texto, ou pode ser o rosário inteiro, mas pelo menos 15 minutos é o tempo que é assim, recomendado que você faça essa meditação e oração do texto, né? Bom, então é isso aí, meditar em companhia da Virgem Maria durante 15 minutos, um ou mais mistério do rosário, tá? A quem praticar esta devoção nas condições exigidas, Nossa Senhora se compromete a assistir na hora da morte, né, e dar todas as graças necessárias à salvação eterna, né? É tudo que a gente quer, né? Nossa salvação. Não existe nada mais importante na vida do que buscar a vida eterna, tá? Tudo que a gente puder fazer, todo esforço ainda é pouco para a gente buscar a salvação eterna, tá?
Deus, nosso Deus já nos conseguiu isso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando ele foi, quando ele derramou seu sangue na cruz, né, ele nos conseguiu. Porém, nem todos, né, vão obter. Por quê? Porque a gente precisa também fazer a nossa parte. Deus opera e a gente coopera, né? Então, né, é uma. O protestante que pensa assim, não, ele já conseguiu para mim, ele já me deu a salvação. Não é bem assim, né? Ele deu, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? A reparação das blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria, né? É uma oração que a gente deve fazer também, não? Meditar sobre ela. Ó Maria, minha Mãe Santíssima, desejando desagradar-vos das ofensas que o vosso coração doloroso e imaculado recebe, e em especial das blasfêmias que se dirigem contra vós, ofereço-vos estes pobres louvores com o fim de vos consolar por tantos filhos ingratos que não vos amam, consolar o coração santíssimo de Jesus, vosso Filho e Senhor nosso, a que tanto ofende e entristece as injúrias feitas contra vós. Olha, se a gente faz essa oração para Nossa Senhora, para Nossa Imaculada Maria, é óbvio que ela vai dirigir para Nossa Senhora, né? E Maria, ela faz isso, ela nos conduz a Deus. Esse é o instrumento que Deus usou, né? Usa para nos levar para o céu, né? Para a eternidade. É através de Maria. Maria tem essa grande função, né? Graças a Deus, né? Que Deus nos concedeu essa grande mãe para nos fazer, né? Para nos ajudar nesse caminho de salvação. Dignai-vos, Mãe Docíssima, recebeste meu pobre e humilde obséquio, fazer que vos ame e me sacrifique por vós, cada vez mais. Olhai com os olhos de misericórdia para tantos infelizes, a fim de que não tardem em acolher-se, arrependidos, ao vosso colo maternal. Amém. E, por fim, essa última oração também, que é bom que a gente faça isso no, né, no dia de sábado, porque é uma devoção, a gente falar das atributos de Maria, né? Bendito seja Deus, bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito o seu imaculado e doloroso coração. Bendita a sua pureza virginal. Bendita a sua divina maternidade. Bendita a sua mediação universal. Bendita as suas lágrimas e as suas dores. Bendita as graças com que o Senhor a coroou, Rainha dos céus e da terra. Glória a Maria Santíssima, filha primogênita do Pai. Glória a Maria Santíssima, Mãe Imaculada do Filho. Glória a Maria Santíssima, Esposa Virginal do Espírito Santo. Virgem Santíssima, minha boa eterna Mãe, eu vos amo pelos que não vos amam. Louvo-vos pelos que vos blasfemam. Entrego totalmente a vós pelos que não querem reconhecê-los por sua mãe. Né? Belíssima essa oração, né? Bom, nós estamos chegando aí ao final, né? E aí a gente poderia rezar aqui a ladainha e concluir com uma Ave Maria, né? A ladainha, vou até postar lá na comunidade, né? Ela está aqui, ó. Isso aqui eu proponho, né, que a gente faça essa ladainha, que a gente reza essa ladainha todos os dias do mês de agosto, assim como a gente fez no mês de junho, né, o Sagrado Coração, assim como a gente fez no mês de julho, Prece no Sangue,
né, rezar essa ladainha ao Imaculado Coração de Maria, durante do dia 1º, no dia de hoje, até o dia 31. É claro que pode ser rezado em outra data, mas em especial esse mês, que é o mês que a gente, que a igreja prepara, né, nos dá, né, como um mês de devoção especial ao Imaculado Coração de Maria. Então vamos rezar juntos aqui, ó, né, a devoção a essa ladainha, né? Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho de todo mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, cheio de graça, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, vaso do amor mais puro, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, consagrado íntegro a Deus, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, preservado de todo pecado, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, morada da Santíssima Trindade, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, delícia do Pai na criação, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, instrumento do Filho na redenção, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, a esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, abismo e prodígio de humildade, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, medianeiro de todas as graças, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, batendo em uníssono com o coração de Jesus, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, gozando sempre da visão beatífica, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, holocausto do amor divino, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, advogado ante a justiça divina, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, transpassado por uma espada, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, coroado de espinhos por nossos pecados, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, agonizando na paixão de teu Filho, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, exultando na ressurreição de teu Filho, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, triunfando eternamente com Jesus, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, fortaleza dos cristãos, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, refúgio dos perseguidos, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, esperança dos pecadores, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, consolo dos moribundos, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, alívio dos que sofrem, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, laço de união com Cristo, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, caminho seguro ao céu, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, prenda de paz e santidade, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, vencedor das heresias, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, da Rainha do céu e da terra, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, da Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, que por fim triunfarás, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, vós que nos tens preparado no coração imaculado de Maria uma digna morada do teu Filho Jesus Cristo, concedei-nos a graça de viver sempre conforme a sua vontade e de cumprir seus desejos. Por Cristo teu Filho, nosso Senhor. Amém. Então, rezemos então a Ave Maria para a gente concluir, né, esse momento, né, de meditação do Imaculado Coração, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós. Coração Imaculado de Maria, seja a nossa salvação. Amém. Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu tinha aqui preparado para a gente meditar hoje. Será que eu fui claro aí naquilo que eu expliquei? Excelente. Foi ótimo. Muito esclarecedor. Muita coisa que eu não sabia sobre o Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria é realmente fundamental para a gente procurar, né, reparar os pecados da humanidade, os nossos, claro, e o da humanidade como um todo. Você vê como ela fala que, né, que pediu para os pastorinhos, para eles, vocês querem ajudar a salvar almas, então rezem o texto, rezem o rosário. E aqueles meninos tão pequenos, né, conseguiram ter essa consciência tão grande que muitos de nós adultos, já idosos, já velhos, não temos, né? É realmente um evento que a gente deve procurar conhecer e ser mais fiel, né, nessas coisas, né? E aí, gente, 9h11 já. A gente vai concluir alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa esclarecer mais, o que não ficou claro. Carlos Gilberto, a oração, a ladainha para no mês de do Imaculado do Coração, Nossa Senhora, agora para agosto. Uhum. Tem naquele livrinho de orações, no, aquele. Que você tem? É, Não sei, César, eu não tá lá em procurei. cima, Mas eu tá vou, lá, eu vou tá colocar, lá em cima, eu não queria subir. eu vou colocar ele aqui no grupo, aí fica mais fácil de você ter aí. Até colocar no grupo do WhatsApp, aí fica mais fácil de ler, de achar. Ah, tá. O endereço que Fazer o esse, mês todo, é? o mês inteiro, Você vai fazer o mês todo? do dia 1º ao dia 31, exatamente. Se você Certo. quiser, tem um endereço na internet aqui, onde eu peguei, eu vou até colocar aqui no grupo, fica mais fácil. Um site católico que eu, às vezes, dou uma olhada nele, esse aqui, ó. Você vai achar neste endereço, quer ver? Pronto, está no grupo lá. Se quiser dar uma olhada no grupo, está lá o endereço que você pode achar. Certo. Um dos, né? Endereço que você pode achar, o ladainha do Imaculado Coração. Mas é importante a gente adotar, né, essa prática dos 5 primeiros sábados, é importantíssimo a gente começar a fazer isso, né? Importante a gente, porque no final das contas, quem ganha com tudo isso somos nós, né? Porque a gente, como disse o Padre Lourenço hoje, a gente caminha uma ascese, né, uma ascensão, ou seja, uma ascensão não, a gente vai subindo, ganhando em santidade, vai aumentando nossa prática de religião, né? Vai tendo um maior conhecimento do coração da Nossa Senhora, né? E vai ganhando as graças para a gente poder mudar de vida, né? Deixar essa vida de erro, de pecado, né? E buscando cada vez mais aperfeiçoar, olhando, né, como espelho o coração de Maria. Então, a gente ganha com isso. Ok? Ok. Então, E a divulga também. missa hoje lá? Oi? Teve missa hoje no mosteiro?
Todo dia tem, né? E essas 6 horas da manhã? 6h30. Peraí. Horário- Ligou? Oi? Diga, Cília. Tá Ainda mudo. tá gravando? Ainda tá gravando? Tá. Porque amanhã queria. Eu acho que não precisa, você já pode parar a gravação, Carlos. Tá bom, porque eu achei que tinha alguma pergunta, então eu vou parar aqui, então.